Olá galera, beleza? Aqui é o Lion, consultor ambiental especializado em licenciamento. Hoje eu vim conversar com você um assunto muito importante para você que pretende aprender um pouco mais sobre o contexto prático da consultoria ambiental de licenciamento. Como transformar pequenos acordos em grandes parcerias. Na prática da consultoria ambiental, essa situação ela é muito cotidiana. Sempre o consultor ambiental tem que estar fazendo planejamentos e esses planejamentos eles estão sempre relacionados à questão de médio e longo prazo, curto, médio e longo prazo. E esses acordos, essas metodologias de acordos comerciais, elas estão muito pautadas para essa questão do tempo de vida desse acordo com o seu potencial cliente. E é nesse contexto que eu vim conversar com vocês. Como a gente pode transformar pequenos acordos em grandes parcerias? Na verdade, o que seria pequenos acordos e o que seria grandes parcerias? Eu quero que você entenda um pequeno acordo como um acordo que tem um prazo curto de duração. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você foi contratado para elaborar um memorial descritivo. O memorial descritivo é um documento de origem técnica, de natureza técnica, na verdade, que é muito importante no processo de licenciamento. Inclusive, já gravei vídeos, conteúdos falando sobre a importância do memorial descritivo dentro do licenciamento ambiental de empreendimentos licenciáveis. E vamos dizer que você foi contratado para fazer esse memorial descritivo. À medida que você finalizou o memorial descritivo e entregou esse memorial descritivo, apresentou, seja para o seu potencial cliente, ou seja, junto ao órgão ambiental competente, você teve aí a finalização dessa proposta, desse acordo inicial. Então, a gente percebe que esse tipo de acordo, desse exemplo que eu dei para vocês, do memorial descritivo, é um acordo que tem o quê? Um curto prazo de duração. Você faz um memorial descritivo, apresenta e aí você tem uma expectativa inicial de finalização dos acordos, desse acordo pontual. Esse tipo de acordo eu chamo de pequeno acordo ou acordo pontual, ok? Qual é o problema desse tipo de acordo? Esse tipo de acordo ele tem um problema porque ele não dá uma segurança em termos de planejamento para você como consultor ambiental. Por exemplo, você vai ter um acordo de curto prazo, você tem um acordo que o prazo é pequeno, você já sabe que após entregar esse memorial descritivo, você vai quebrar esses laços, esse acordo formal com esse seu potencial cliente. E isso em termos de planejamento, de médio e longo prazo, isso pode te prejudicar o planejamento das suas atividades. Então é interessante o quê? É interessante que você use esse pequeno acordo, esse acordo com curto prazo de duração, tá? Um acordo pontual, como uma oportunidade para conseguir grandes parcerias, que são o quê? São acordos de médio e longo prazo, quiçá acordos que não têm prazo definido para terminar, tá? Vou te dar um exemplo ainda no mesmo gancho do memorial descritivo. A gente já viu que memorial descritivo não é um documento muito importante, mas ele não contempla todos os documentos, ele não contempla aí todas as exigências necessárias do licenciamento ambiental de um empreendimento. O memorial descritivo é um dos documentos necessários. Então, se ele é um dos documentos necessários, no ponto de vista de resolver o problema do seu potencial cliente, fazer o memorial descritivo e entregar o memorial descritivo resolve o problema do seu potencial cliente, não vai resolver se você for ter uma visão mais holística, mais geral da situação, porque vai gerar o quê? A necessidade de uma complementação posterior. O memorial descritivo é um dos documentos. Então você vai gerar, nessa primeira oportunidade, uma solução pontual para uma proposta pontual. Um acordo pontual, conforme nós já definimos aqui. Mas isso vai direcionar, assim, de forma bem direta, a necessidade de uma complementação posterior. Que seria o quê? Seria essa documentação complementar que seu potencial cliente precisa apresentar ao órgão ambiental competente para que haja aí a definição total do que seria necessário para ele se regularizar junto ao órgão ambiental, ele adquirir suas licenças ambientais de acordo com a etapa que ele se encontre, tá? Então, quando eu falo transformar pequenos acordos em grandes parcerias, essa é a ideia que eu quero que vocês tenham. Transformar acordos pontuais
que em primeiro momento tem curto prazo de duração, expectativa de duração pequena, em acordos de grandes parcerias, acordos de médio e longo prazo, onde você tem aí, ao invés de 2, 3 meses de execução, 6, 7, 8, 9 meses, 2 anos, 1 ano de duração. E isso vai trazer grandes benefícios em termos de planejamento para a sua consultoria ambiental. Bom, já que você já entendeu, nós já definimos aqui o que seriam esses pequenos acordos e como é que a gente pode, aí a ideia de transformar pequenos acordos em grandes parcerias, como é que a gente consegue fazer isso na prática? Como é que a gente consegue transformar pequenos acordos em grandes parcerias? Eu vou te dizer agora uma técnica que eu utilizo para fazer isso e que vem dando resultados muito satisfatórios, tá? Bons resultados para a minha consultoria, que é a aplicação da técnica solução-problema, solução-problema. O que seria isso? Para cada solução pontual que você fornece para o seu potencial cliente, você gera um problema adicional para ele. É até engraçado, quer dizer que eu vou dar uma solução e ao mesmo tempo vou dar um problema para esse meu potencial cliente, mas na verdade na prática da consultoria ambiental nesse sentido, isso acontece de forma muito natural. Vou voltar aqui para o exemplo do memorial descritivo. Quando você faz um acordo pontual para elaborar um memorial descritivo, você resolve um problema pontual do seu potencial cliente. Você resolve um problema específico, de curto prazo. Você elabora, entrega e apresenta o memorial descritivo. Só que o memorial descritivo, conforme a gente já conversou, ele não contempla todas as exigências necessárias. Então, o seu potencial cliente vai precisar de o quê? De uma complementação posterior a essa solução que você deu. Então, você ter uma solução pontual e gerou o quê? Gerou uma necessidade de complementação dessa solução pontual. E aí, como é que você vai tratar essa situação? Através de uma informação, de uma conversa com o seu potencial cliente, de que o memorial descritivo ela resolve pontualmente, resolve parcialmente seus problemas, mas que é necessário uma complementação. E aí você consegue fazer um manejo da proposta de forma que você vai transformar uma proposta que inicialmente tem uma expectativa pequena, tá? Em uma proposta que já tem um aumento significativo dessa expectativa. Por exemplo, se você for fazer o licenciamento de um posto de combustível, além do memorial descritivo, vai depender aí de uma série de fatores, mas além do memorial descritivo que o órgão ambiental competente vai solicitar, ele pode solicitar uma série de outras atividades, uma série de outros projetos. É comum, por exemplo, em situações de licenças de instalação de postos de revenda de combustível, o órgão ambiental solicitar um estudo hidrogeológico. Então, além do memorial descritivo, o órgão ambiental também solicita o quê? Um estudo hidrogeológico. Além desses dois estudos, ele pode solicitar também plantas georreferenciadas, projeto arquitetônico, projeto elétrico. E aí você tem aí uma cadeia que depende de cada órgão ambiental, ok? Se bem, deixando bem claro que o memorial descritivo não é o único documento. Então aí você consegue ter uma rede de novas oportunidades que vai fazer com que você tenha essa habilidade de transformar pequenos acordos em grandes parcerias, tá? Qual seria o contexto prático, um contexto mais em termos de definição de potenciais clientes para esse caso? Vamos lá. Na aula que eu falo sobre venda de serviços ambientais, eu classifico todos os possíveis potenciais clientes dentro do nicho e subnicho da consultoria ambiental de licenciamento em uma pirâmide com 3 seções. A primeira seção, que é o topo dessa pirâmide, é a pirâmide que eu chamo a pirâmide do antes. A seção do meio eu chamo pirâmide do durante, espaço dedicado aos potenciais clientes que estão nessa caracterização de durante, e a base da pirâmide eu chamo os potenciais clientes que estão no depois. Essas caracterizações são caracterizações que eu utilizo, tá, para definir o universo aí dos potenciais clientes dentro da consultoria ambiental de licenciamento. E é interessante dizer para vocês também que a grande maioria dos seus potenciais clientes vão estar inseridos dentro do espaço, dentro da base da pirâmide, que é o depois, ok? A maioria dos seus potenciais clientes já tem um processo de licenciamento iniciado, já está com a licença ambiental ou perto de se renovar, ou já com prazo de validade
expirado, ou dentro da validade, tudo assim, superficialmente ok, tudo apresentado da forma devida que a legislação ambiental cobra, mas está dentro desse depois, ou seja, já existe um processo de licenciamento desses empreendimentos. Então, voltando aqui à contextualização da pirâmide, como é que a gente aplicaria essa técnica da solução problema para os clientes que estão no topo da pirâmide, no antes? Vamos dizer que você tem um empreendimento de extração mineral de areia e que esse empreendedor, esse seu potencial cliente, ainda não iniciou nenhuma atividade. Então ele está nesse espaço do antes, ou seja, não existe qualquer processo de licenciamento iniciado. Sua missão é iniciar esse processo, uma expectativa inicial de iniciação no processo de licenciamento desse seu potencial cliente. Só que ele te procura inicialmente para elaborar uma planta georreferenciada. Planta georreferenciada é um dos documentos técnicos que o órgão ambiental competente ele solicita para dar entrada aí, independente da etapa do que o empreendimento esteja, na regularização ambiental ou no licenciamento ambiental desse empreendimento. Bom, então a expectativa inicial é que você vai fazer essa planta georreferenciada ou essas plantas georreferenciadas, geralmente é mais de uma planta que o órgão ambiental competente pede, solicita, e aí você, finalizando essa planta, você tem a finalização do seu acordo. Só que plantas georreferenciadas não é o único documento do processo. Além de plantas georreferenciadas, tem memorial descritivo, você pode ter aí inserido num contexto, dependendo do órgão ambiental, um plano de recuperação de áreas degradadas, você pode ter inserido aí no contexto, dependendo do órgão ambiental, um plano de controle ambiental. Então aí você consegue ramificar as oportunidades. Então você, primeiro momento, acordo pontual, planta georreferenciada. Só que aí no andamento você vai mostrar para o seu potencial cliente que está nesse intervalo do antes, que existem necessidades complementares. E essas necessidades complementares exigem a extensão do seu acordo de prestação de serviço. Então você faz com que o seu acordo inicial, que é um acordo pontual, se transformem em grandes parcerias. Acordos que não existe aí um prazo um curto prazo de validade. E aí você consegue manter esse acordo aí por vários meses, vários anos. Inclusive você consegue até ter uma cartilha de clientes que você tem aí mais de 3, 4 anos de parceria, só na aplicação solução, problema, solução, problema, solução, problema. Então esse é o contexto, um exemplo aí dos clientes que estão no antes. Mas vamos agora ter uma visão para onde está a grande maioria dos seus potenciais clientes, que é no intervalo do depois, que é a base da pirâmide. Como é que eu classifico os potenciais clientes que estão depois? São potenciais clientes que já têm um processo de licenciamento, já têm uma licença ambiental, seja ela vigente ou não, é próximo, já no prazo de renovação ou não. São clientes que já passou por essa fase, tá, de licenciamento ambiental. E aí eu sempre falo que os serviços ambientais para esse tipo de potencial cliente é sempre voltado para o acompanhamento. Tá? Acompanhamento de licenças ou renovação dessas licenças que já estão próximos ao prazo de vencimento, ok? Já está dentro do prazo que o órgão ambiental exige que haja a renovação, a solicitação formal de renovação das licenças, tá? Então, como seria isso? Um dos documentos que é muito comum que o órgão ambiental peça num processo de renovação, por exemplo, é um relatório chamado Relatório de Acompanhamento e Monitoramento Ambiental. Vamos dizer que o seu potencial cliente lhe contratou para fazer esse relatório de acompanhamento e monitoramento ambiental. Você vai fazer esse relatório. Então, a expectativa inicial é de você entregar esse relatório e finalizar a proposta, finalizar o acordo. Só que o relatório, ele não é o único documento para se protocolar um processo de renovação de licença de operação. Ele não é, por exemplo, licença de operação, ele não é o único documento, ok? Então existem outros documentos. E aí você gera a necessidade de complementação desse serviço. E assim você consegue construir grandes parcerias através de uma pequena oportunidade, de uma proposta bem menor do que o resultado dessa aplicação dessa técnica, para aumentar aí essa parceria, aumentar esse acordo, tornar esse acordo mais viável para você e mais viável também para
para o seu potencial cliente. E qual é a grande vantagem de você fazer esse tipo de procedimento? É que você consegue fazer uma coisa fantástica que vai trazer muitos resultados positivos para você, que é você consegue fazer a fidelização do seu potencial cliente. Você consegue fazer com que o seu potencial cliente ele tenha uma expectativa de acordo profissional, acordo comercial, melhor dizendo, com você, de longo prazo. E isso faz com que você tenha você amplie muito a sua rede de clientes. Eu já tive muitos clientes que foram indicados por outros clientes. Ou seja, um cliente que tem uma grande parceria com a minha consultoria indicou a minha consultoria para outros potenciais clientes do mesmo ramo. Empreendedores da área de revenda de combustível se relacionam com outros empreendedores da área de revenda de combustível, empreendedores de extração mineral da mesma forma. Então, quando você fideliza um cliente, quando você estende esse acordo, essa relação comercial com esse seu potencial cliente, você consegue fidelizar esse cliente de modo que ele se torna um grande indicador do seu serviço. Tá? Ele vai falar para o parceiro dele, para o colega dele que trabalha no mesmo ramo: pô, a consultoria ambiental que trabalha comigo é uma consultoria muito boa, ela está sempre presente, então eu fico tranquilo, eu tenho tranquilidade, eu sei que todas as pendências estão sendo cumpridas, porque você tem o quê? Uma grande parceria. Você tem uma parceria contínua que passa 1, 2, 3 anos e você consegue manter esse acordo. Um acordo que nasceu pontual, que tinha uma expectativa inicial de terminar logo, tá? E aí você conseguiu estender esse acordo e ter vários benefícios com isso, ok? Então, sempre priorize, sempre objetive transformar pequenos acordos em grandes parcerias. Nem sempre você vai conseguir de imediato fechar uma grande parceria, porque a consultoria ambiental ela exige que haja uma confiança muito grande entre seu potencial cliente e você como consultor ambiental, porque muitos dos documentos que o órgão ambiental competente exige são documentos muito íntimos do empreendimento. Por exemplo, você for trabalhar com consultor ambiental de empreendimento, você vai ter que ter acesso aos espaços internos desse empreendimento para fazer relatórios, você vai ter que ter acesso a informações da contabilidade desse empreendimento, tá? Então, documentação da empresa, acesso aos colaboradores. Então, ele exige uma confiança inicial. E essa confiança inicial você conquista através dos contratos pontuais, e você conquista através dos contratos pontuais, e é isso que vai fazer você passar de um contrato pontual para grandes parcerias, ok? Então sempre objetive, sempre veja contratos pontuais como uma oportunidade de ampliar a sua parceria com o seu potencial cliente, e isso pode ter certeza vai gerar muitos benefícios para você como consultor ambiental, ok? Então esse foi o tema que eu quis trazer para você. Espero que você tenha gostado. Mande suas dúvidas, peço que vocês continuem acompanhando aí os conteúdos. A gente posta todo dia conteúdos novos sobre consultoria ambiental na prática, e a gente vem trazendo temas cada vez mais relevantes para você que quer conhecer um pouco mais e quem sabe atuar nessa área, tá? Estou aqui para te ajudar com isso. Muito obrigado e até a próxima.